Memórias. A definição mais simples que eu posso encontrar para memória é todo aquele dispositivo que é capaz de memorizar uma informação. O conceito de memória vem da memória humana, por isso todas as nossas lembranças são coisas memorizadas. Mas esse conceito foi transportado para a área eletrônica. Então nós estamos falando de armazenamento de informação. Diante do quadro que nós encontramos hoje, a eletrônica digital com certeza vem levando uma grande vantagem sobre a eletrônica analógica, né, no quesito armazenamento, porque a eletrônica digital armazena apenas dois tipos de informação, 0 ou 1, enquanto que as medidas analógicas precisam de um armazenamento muito maior, porque elas são medidas contínuas no tempo. O que se tem feito hoje é que, como a evolução dos computadores está no mundo binário, o que tem sido feito hoje são processos de conversão de analógico para digital e, com o devido tratamento digital, o dado é armazenado em equivalência. Quais seriam esses dispositivos eletrônicos que podem armazenar dados? O primeiro deles eu poderia dizer que é o capacitor. Porque você pode ter um capacitor carregado ou um capacitor descarregado. Você pode estabelecer, por exemplo, abaixo da metade é 0, acima da metade é 1. Uma forma. Depois nós temos os flip-flops. O elemento clássico de memória flip-flop nós podemos citar como, por exemplo, flip-flop RS, onde você cria estados digitais. O agrupamento dos flip-flops acabou resultando num conjunto chamado registradores. Lá a gente armazena bit por bit, num conjunto. Quando você trata de memórias, também é muito importante que você saiba falar os termos para que você esteja dentro do assunto. Uma das coisas que você precisa saber é o conceito de célula de memória. Nós chamamos célula de memória aquele circuito eletrônico capaz de armazenar um único bit. Uma palavra de memória é um conjunto de vários daqueles circuitos de bit. Entretanto, nos anos 60, a IBM introduziu um novo conceito. Agrupando-se 8 bits, nós temos o conceito do byte. Então, um byte é um conjunto de 8 bits. Bit pode ser 0 ou 1. Então, um conjunto de 8 zeros ou 8 uns, né, ou qualquer coisa nessa faixa, e nós temos um byte. Capacidade. Cada número de bits que nós armazenamos, a gente poderia armazenar um único bit, mas uma memória, isso é uma coisa interessante, as memórias não armazenam byte, elas armazenam bit. Então, o número de bits que você pode armazenar num dispositivo de memória diz que isso é a capacidade de memória dele. É interessante, mas a maior parte das informações sobre memória é na forma de bit e não de byte. É claro, se você tiver muitas células e você agrupá-las corretamente, 8, por exemplo, de 1 mega, eu pego um bit de cada lâmina de 1 mega e formo um byte. Então eu poderia dizer que eu tenho 1 megabyte, mas é apenas a combinação. A capacidade ainda continua o número de bits que você pode armazenar. Existem classicamente dois tipos. Primeiro são as memórias RAMs. RAM é o acrônimo que significa Read Access Memory, é memória de leitura aleatória. As memórias RAMs permitem alta velocidade de trânsito de dados, porém, se você corta a energia dela, é amnésia instantânea. E existem as memórias ROMs. ROM também é o acrônimo de Read Only Memory, é memória apenas para leitura. Neste caso, esse tipo de memória conserva os dados gravados mesmo que você retire a energia.
Qual é a diferença clássica entre uma e outra além desta? Então, para poder gravar uma memória ROM, eu preciso de um equipamento especializado, ao passo que para gravar memórias RAMs, eu não preciso disto. Isso faz uma grande diferença. Por isso que a memória ROM até hoje não substituiu as memórias RAMs, por causa da velocidade de gravação e leitura. Hierarquia. Eu vou descrever de uma forma histórica linear toda a conexão das famílias para você ter uma ideia da abrangência. Então, as memórias podem ser basicamente RAM ou ROM. Uma memória de escrita e leitura e uma memória somente de leitura. A leitura da ROM até que é rápida, mas a gravação requer um equipamento especial, conforme veremos um pouco mais para frente. Vamos analisar primeiro a família das RAMs. Muito embora existam diversos tipos, os mais simples e usuais são: nós temos a memória do tipo estática e nós temos a memória dinâmica. É estranho pensar assim, uma memória que pode ser lida ou escrita, mas que possui um modo dinâmico e estático. Por outro lado, o nome é bem sugestivo, porque uma memória dinâmica significa o seguinte, que para os dados serem mantidos ali dentro, eu preciso de alguma coisa externa que constantemente faça o refrescamento do dado para que ele se conserve ali. Por outro lado, as memórias RAM estáticas não requerem esse dispositivo. Um dado, quando é gravado em memória RAM estática, fica ali paradinho, estático, enquanto houver energia. Não precisa ser refrescado. A dinâmica, mesmo que você mantivesse a energia de alimentação ligada, ela lentamente perde os dados. É preciso um circuito de refrescamento. Embora eu esteja fazendo esse trabalho voltado para microcontroladores, aqui cabe alguns comentários interessantes. As RAMs dinâmicas, por que elas são preferidas em relação às estáticas? Parece bobagem, mas não, elas são preferidas por causa do tamanho e da velocidade. Você consegue armazenar uma quantidade muito grande de dados em memória RAMs dinâmicas, ao passo que as estáticas, apesar de não exigir um circuito de refrescamento, é um dispositivo de memória cujo tamanho é muito maior. Aqui eu também estou fazendo uma marcação, como você pode ver, a estática está destacada em azul, mas tem uma razão para isto. A estática, ela existe dentro do nosso microcontrolador. Os microcontroladores do mercado se utilizam de memória RAM estática. As ROMs, por sua vez, formam uma linha bastante interessante, porque na verdade ela é Read-Only Memory, significa um tipo de memória na qual você manda o circuito para o fabricante e ele grava. Portanto, o dispositivo semicondutor eletrônico vem gravado de fábrica. Isso forçava de uma certa forma os fabricantes, por exemplo, de videogames, a mandar o esquema elétrico da ROM que deveria ser gravada para um fabricante de memórias. Claro que isso forçou o desenvolvimento de outro tipo de memória, aquela na qual eu mesmo pudesse programar. Em algum tempo surgiram as PROM. PROM é Programmable Read-Only Memory, ou seja, uma memória só de leitura, mas que eu mesmo posso programar com um equipamento. Muito bem. Até um determinado ponto, a coisa caminhou bem. Porém, durante um exemplo, vou citar isso como se fosse uma história real, mas vamos pensar numa linha de produção. Eu vou produzir um lote de 1000 PROM. E houve um erro. Nós gravamos 1000 PROMs com código errado. Não tem problema, a gente grava de novo. Não. A PROM só pode ser gravada uma vez. Portanto, se você cometer algum erro, o chip está condenado. Ele está destruído. Isso eles não gostaram, porque isso eventualmente deveria causar algum tipo de prejuízo inesperado. O que é que se faz para resolver o problema? Volta-se para a prancheta. Vamos desenvolver uma memória melhor. Aí surgem as EPROMs. A EPROM é Erasable Programmable Read-Only Memory.
é uma memória programável, mas que pode ser apagada. De certa forma, ela é um pouco melhor do que as PROM. Tudo depende do ponto de vista. O problema é que as EPROMs, depois eu vou detalhar um pouco melhor cada uma delas, eu estou só contando uma história breve. Mas as EPROMs, elas precisam de luz ultravioleta para ser apagadas. Não é simplesmente apagar. Então você precisa expor a abertura que tem um vidro de cristal de quartzo para a ultravioleta para que ela possa apagar. Isso demanda um determinado trabalho, um equipamento apagador, etc. Novamente, estamos de volta na prancheta. Não é possível. Precisamos desenvolver uma memória só de leitura, mas que eu possa gravar. E que se alguma coisa der errado, eu envio um comando, apago o dispositivo e regravo novamente. Aí surgiram as E2PROM, ou EEPROM, Electrical Erasable Read-Only Program. Esqueci do program. Então elas são programáveis, são apagáveis eletricamente, mas elas, quando não tem energia alimentando, elas mantêm. Para que você possa ter uma ideia, você está muito próximo da flash ROM. E como você mesmo pode ver, tanto as estáticas quanto as E2PROM, elas pertencem a microcontroladores. Isso significa dizer o seguinte: os microcontroladores do mercado têm tanto memória estática para escrita e leitura, como tem memória E2PROM para guardar dados temporários. Mas não acaba aqui. Uma melhoria das memórias E2PROM apareceu recentemente na forma da Flash ROM. Por isso o nome Flash ROM. É uma memória só de leitura, mas que tem uma gravação relativamente rápida. A tecnologia foi muito melhorada. Qual o significado disto? Bem, a Flash ROM na realidade também está presente nos microcontroladores. Vou repetir. A estática para gravação e leitura de dados. Estou fazendo um cálculo, por exemplo. A E2PROM para guardar dados de uma parametrização de um processo. São poucas, mas servem para manter informações paramétricas. Flash ROM para guardar os programas, os códigos de programa que eu pretendo guardar dentro do microcontrolador. A Flash ROM, na realidade, está sendo utilizada por nós hoje em dia através das pendrives. Revendo então as PROMs, agora com um pouquinho mais de detalhe. Isso aqui é o circuito integrado que você encontra no mercado. Eu fiz levantamento de alguns. Eu quero que você note o circuito interno como é interessante. E aqui você vai compreender até um pouco melhor por que depois de gravado eu não consigo apagar mais. É por causa disto aqui, ó. Aqui você pode ver uma coisa bem simples. Aqui você tem uma conexão sólida. Aqui você tem uma conexão que foi rompida. Na verdade, o que você tem são ligas fusíveis, que quando você programa, parte a liga. Por isso não tem como restaurar essa conexão. A conexão de bits zeros e uns é feita por uma liga fusível. Aqui nós temos a EPROM. Veja, aqui em cima nós podemos ver o vidro de cristal de quartzo. Aqui o que você enxerga é a própria célula de memória. Isso aqui, submetido ao efeito de luz externa, vai causar o apagamento do conteúdo da memória. Mas cada célula utiliza-se uma tecnologia de transistor FET, Field Effect Transistor. É transistor de efeito de campo. Por isso, os bits são armazenados eletronicamente. Não são fusíveis, como é o caso das PROM. Por isso eu posso apagar e regravar os dados. Mas para descarregar as células de memória, eu preciso expor o vidro à luz infravermelha, ou ultravioleta. A infravermelha só produz calor. E as EEPROMs? As EEPROMs se tornaram um mercado muito interessante. Elas são vendidas ainda comercialmente. Este modelo que eu estou mostrando aqui é um modelo paralelo. Ou seja, eu tenho endereçamento, tenho pinos para dados, porque a nova tecnologia de mercado hoje está utilizando as EEPROMs seriais.
entrada e saída de dados e endereçamento é só por um pino. Então você tem pino de alimentação, terra, controle e entrada e saída de dados. Então ela se tornou pequena. E quero lembrar aqui que não estamos nem sequer utilizando tecnologia SMD. Normalmente a tecnologia dessas memórias é I2C, que também é parte do estudo de microcontroladores. Também a arquitetura é criada com transistores de efeito de campo. É uma outra tecnologia. Uma coisa interessante é que, como nosso curso é voltado para microcontroladores, eu quero dizer que a área de dados é composta por bytes. Eles estão arranjados para agrupar em múltiplos de 8, porque é uma questão de compatibilidade com o que existe no mercado. Entretanto, a área de programas pode ser maior, de 12, 14, 16 e até 32 bits. Talvez, eventualmente, isso deva aumentar. Aqui eu vou mostrar uma estrutura interna. Nós temos os dados. Aqui o número é bem proposital. Eu escolhi a referência interna do microcontrolador AVR Atmega 328P, que tem 2048 locais para você guardar um byte. Eu quero que você note que cada endereço recebe um byte. Byte é qualquer valor entre 00, porque isso aqui é hexadecimal, e FF. Então, posso colocar em cada endereço um valor entre 0 e FF, ou entre 0 e 255 decimal. Aqui não se fala em números quebrados. A área de programa, por sua vez, é maior. Aqui nós temos uma área de programa de 16 bits. Aqui é uma questão equivocada que eu gostaria de explicar um pouco mais com detalhes quando nós formos trabalhar de fato com os microcontroladores, porque isso aqui é a área de memória deles. Que tipo de memória é usado para guardar esses dados? É RAM estática. Que tipo de lugar é usado para guardar esses códigos? Isso aqui é um código de programa, tá? Aqui nós temos, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 códigos de programa de 16 bits. O curioso é que aqui eu posso guardar até 32.768 linhas, onde em cada uma eu coloco um endereço. Que memória é essa aqui? Flash ROM. Se eu quisesse dar uma complementada, poderia dizer para você que as memórias EEPROM guardam dados deste modelo aqui também. E nós temos 1024 endereços para guardar byte. A diferença é que esse dado aqui transita tanto na escrita quanto na leitura em alta velocidade, ao passo que a EEPROM é muito lenta. Ela ocupa mais ou menos algo em torno de 40 milissegundos para fazer gravação, tornando ela ainda um dispositivo muito lento, mas muito interessante, porque se eu faço, por exemplo, a parametrização de um PID, os dados obtidos vão ser armazenados em algum lugar, tá ok? Os parâmetros de ganho proporcional, integrativo e derivativo teriam que ser armazenados. Ora, se eu guardar isso em RAM e a energia vier a faltar, esses dados de RAM serão perdidos. Então, nós não podemos misturar dados na área de programação. Então, existe uma área reservada de EEPROM, onde nós guardamos os dados da parametrização. E no caso de falta de energia, eles estarão protegidos. Aqui só para que você tenha uma ideia da problematização da gravação de dados. Aqui você tem um programador de EEPROM, mas esse programador é mais sofisticado na realidade. Ele é universal. Eu peguei um modelo de um fabricante qualquer, mas eu quero que você observe que olha a complexidade dele. Estes soquetes em branco aqui, que não tem circuito integrado, são reservados para certo tipo de circuito integrado que deve ser gravado aqui. É aqui que eles são gravados. Então, para mim gravar, por exemplo, uma EEPROM, eu a colocaria aqui nesse soquete ZF, é o soquete ZIF, né? Zero Power. E aqui a gente vai colocar o nosso dispositivo aqui em cima e efetuar a gravação. Então é assim que nós vemos o processo funcionar. Então pense bem,
Só o microcontrolador, para você ter uma ideia, ele normalmente é desse tamanho aqui onde eu estou passando o laser. Como que eu ia colocar tudo isso aqui dentro desse carinha para poder gravar? Negativo, gente. A verdade é o seguinte, para embutir as coisas aqui dentro, elas precisam ser todas eletrônicas. Então as EPROMs não constam desta lista. Mas, por incrível que pareça, em um outro momento podemos até conversar a respeito, houveram alguns fabricantes que embutiram EEPROM e EPROM dentro de microcontroladores. Isso já faz algum tempo, na atualidade não se faz mais isto. Há uma preferência por EEPROM e mais ainda por Flash ROM. Aqui nós temos o apagador. Tá vendo aqui? Cada uma dessas é uma memória EPROM. Olha o vidrinho delas. Isso aqui dentro tem uma lâmpada de ultravioleta. Essa gaveta vai fechar, ele liga e a luz ultravioleta vai apagar. Algumas têm inclusive um botão aqui para você regular o tempo que você quer que fique. E existem alguns gravadores e apagadores sofisticados que já tem encaixe aqui. Então, ao final da limpeza, ele diz esta ou esta não foi apagada corretamente, ela já está com defeito. Então, ele testa a qualidade e integridade das memórias. Aí depende do investimento que você pretende fazer. Quero agradecer aqui ao professor Raul Dias Rosa, de onde veio a maior parte deste material, e gostaria de comentar a vocês que o professor Dr. Marcelo Vieira liberou para nós, neste endereço, um material que trata sobre Tri-State, que é uma coisa muito interessante para nós compreendermos. Então, se você tiver interesse, visite este link daqui. Faça bom proveito. A gente se vê.